Olá pessoal, eu me chamo Alexandre Harrison, faço parte do time de desenvolvimento da GoLedger e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre contratos atualizáveis em redes Ethereum. O que nós vamos ver durante esse vídeo é, primeiramente, uma breve introdução sobre o problema da imutabilidade nos contratos, como funcionam os contratos atualizáveis, regras de implementação relacionadas com a criação desse tipo de contrato. Vamos falar do UPS e o Beacon, que são dois tipos de contratos atualizáveis mais utilizados e mais difundidos. E vamos fazer um deploy e upgrade de cada um desses dois na prática em uma rede rodando no GoChain. Sobre o problema da imutabilidade. O que acontece quando a gente faz o deploy de um contrato em uma rede é que o seguinte, o contrato ele fica amarrado ao endereço que ele foi em que o deploy ocorreu e o código e os dados daquele contrato também ficam imutáveis e atrelados àquele contrato de forma definitiva. Você não tem nenhuma possibilidade de conseguir alterar um contrato que já foi deployado na rede. Caso você necessite, por algum motivo, de corrigir um bug, adicionar uma nova feature, você teria que refazer o deploy de um novo contrato em um endereço separado e fazer toda a migração de dados de forma manual. Isso não é produtivo e muito menos escalável. E você fica refém a vulnerabilidades, erros de lógica, você não consegue fazer mudanças na regra de negócio e, assim como eu tinha falado, você fica incapaz de escalar produtos trabalhando com contratos de forma unitária. Aqui nós temos um exemplo de um contrato bem simples, escrito de forma tradicional. Se fizermos o deploy desse contrato em uma rede, esse contrato ele fica amarrado à implementação que ele possui de forma definitiva. A gente não consegue alterar nada, nenhuma regra de negócio e nem adicionar novas features ou coisas do tipo. Ele fica amarrado à sua própria implementação. E a solução para esse problema se encontra na utilização de contratos atualizáveis. Qual que é a ideia principal de utilizar um contrato atualizável? A gente faz a separação da lógica de armazenamento e da implementação desse contrato em dois contratos separados, em que a gente tem um contrato intermediário que faz a chamada para um contrato de implementação. Como funciona? O usuário, ao invés de fazer uma chamada diretamente a um contrato, vamos chamar esse contrato de unitário. Ao invés do usuário fazer a chamada diretamente para um contrato unitário, a chamada ela é feita para um contrato proxy. Esse tem um endereço fixo e um armazenamento atrelado a ele, e a partir disso, o contrato proxy delega as chamadas para um contrato onde está armazenada a regra de negócio, a implementação da lógica de negócio. Então, nesse caso, a gente consegue fazer a troca da implementação a partir de trocar o endereço para qual o proxy faz o delegate dessas chamadas. Então, você não fica mais preso à implementação que você fez inicialmente, porque agora você pode fazer a mudança dessa implementação. Como resultado disso, a gente pode trocar a lógica e a regra de negócio do nosso contrato, mas a gente mantém os dados que a gente tinha anteriormente e também mantém o mesmo endereço. Então, se a gente tiver uma aplicação que faz uma chamada para o nosso contrato proxy, a partir do momento que a gente atualizou a nossa implementação, nossa aplicação não sofre nenhuma alteração, porque a chamada dela continua sendo feita para o mesmo endereço. Mas para que isso seja possível, a gente tem que respeitar algumas regras na criação desses contratos. A documentação completa sobre as regras que regem a criação de contratos atualizáveis da OpenZeppelin vai estar disponível na descrição do vídeo, mas eu fiz aqui um apanhado de quais são as principais que a gente deve seguir para que essa nova lógica se torne possível.
No lugar de inicializar os contratos com o construtor, a gente precisa inicializar eles com uma função initialize que vai ser chamada pelo contrato proxy assim que a implementação for vinculada a ele. Nós não podemos reordenar ou remover variáveis da nossa implementação anterior. Então, quando a gente vai escrever um novo contrato baseado em um contrato anterior, nossas variáveis têm que se manter as mesmas. E, é claro, a gente pode adicionar novas variáveis, porém as variáveis anteriores, elas têm que se manter as mesmas e na mesma ordem. E também com o mesmo tipo. Mesmo que a nossa nova lógica de implementação não vá utilizar essas variáveis, elas têm que permanecer lá pela lógica de funcionamento do upgrade do contrato. E a gente tem que usar digamos que um placeholder, que a gente chama de gap, para salvar e garantir o espaço para as nossas novas implementações que vão ser feitas no futuro e alterações que vão acontecer no contrato. Como eu tinha dito, a gente tem vários tipos de contratos proxy, que são os contratos que tornam possível a atualização de um contrato, né? O Transparent Proxy, Diamond, o UPS e o Beacon, que são esses dois últimos são os que nós vamos dar mais foco durante esse vídeo e utilizar eles na prática para fazer nossa demonstração. Esses dois últimos contratos, eles vão ser capazes de atender a 90% dos casos de uso. Inclusive, são os dois mais recomendados a serem utilizados pela OpenZeppelin. O primeiro exemplo que a gente vai trazer é sobre o contrato UPS. Como funciona o contrato de UPS? Nós vamos ter contrato proxy amarrado ao armazenamento e um contrato de implementação. Esse proxy ele controla o storage, nossos dados que vão ser salvos quando nós interagirmos com o contrato de implementação vão ser salvos no proxy e as chamadas elas são delegadas do proxy para a implementação. De forma que se nós precisarmos fazer uma alteração na implementação, nós podemos apontar esse proxy para um novo endereço de implementação e esse contrato ele continuará funcionando para o usuário da mesma forma. Ele vai fazer as chamadas diretamente para o contrato proxy. A lógica do upgrade é a seguinte: a gente para de delegar as nossas chamadas para o contrato de implementação inicial e passa a delegá-las para um contrato V2. Agora nós iremos fazer uma demonstração na prática do contrato UPS. Aqui eu utilizarei o ScaleDraw para manter uma representação visual do que nós estamos fazendo a cada passo do deploy. Aqui nós temos um pequeno repositório com os seguintes módulos. Uma rede local Bezo, porém nós não estaremos utilizando ela nesse vídeo, porque nossa rede, no qual vamos fazer o deploy dos contratos, está rodando na plataforma GoChain da GoLedger. Temos o módulo do Foundry, que nós utilizaremos para fazer a criação e o deploy dos contratos, e temos também um pequeno front-end para que a gente possa interagir com os contratos e fazer os testes das chamadas. Primeiramente, nós começaremos com os contratos do tipo UPS. Nós temos um contrato escrito já seguindo as diretrizes necessárias da OpenZeppelin para que ele possa ser utilizado como implementação de um contrato proxy. Esse método inicial desabilita os initializers para que esse contrato de implementação não possa ser tomado em algum processo malicioso. Temos a função que substitui o construtor, que é a função initialize, que vai ser chamada pelo contrato proxy assim que a gente iniciar o deploy do contrato atualizável. Aqui a gente tem uma função setNumber, que só armazena um valor dentro do nosso contrato. A gente tem uma função que retorna esse valor para a gente. E essa função AuthorizeUpgrade, ela é necessária para que apenas o dono do contrato, que fez o deploy inicial dele, possa fazer alterações e atualizar esse contrato para um novo
endereço de implementação. E aqui nós temos a V2 do contrato, que basicamente só adiciona essa função increment, que adiciona uma unidade ao número que está salvo no contrato. Pode-se ver que para que um contrato seja compatível um com o outro, a gente pode ou copiar toda a implementação e adicionar somente aquilo que a gente necessite, ou a gente pode só estender o contrato e adicionar aquilo que forem as nossas novas alterações. Existem esses dois métodos de criação do contrato V2. Agora, no pacote Foundry que a gente desenvolveu, a gente tem alguns scripts para facilitar o deploy desses contratos. O que nós vamos fazer primeiro é fazer o deploy dos contratos de proxy e implementação. A gente tem uma facilidade utilizando os métodos disponíveis da OpenZeppelin para fazer com que esse processo seja mais simples. E com apenas uma chamada dentro desse método da OpenZeppelin, a gente já faça o deploy do proxy e do contrato de implementação de uma vez só. Porém, o que esse método está fazendo na prática ele inicia um contrato de implementação, cria o encode da chamada da função initialize dentro do contrato de implementação, faz o deploy de um contrato proxy, apontando o endereço da implementação e a chamada do inicializador. Basicamente, esses dois scripts aqui e aqui fazem o mesmo processo, porém esse aqui de forma mais simplificada. E a gente vai seguir utilizando esse script. Então, de acordo com o script makefile que a gente já havia desenvolvido, eu vou usar ele para fazer o deploy desse contrato, desses dois contratos, na verdade, do contrato proxy e do contrato de implementação. Ele está localizado em scripts/ups/counter.s.sol e eu fiz a chamada do script. Ele vai iniciar o deploy na minha rede e, se tudo der certo, no final ele vai logar para a gente o endereço do contrato proxy. Beleza, o nosso script rodou com sucesso e, de acordo com o meu log aqui, o deploy aconteceu nesse endereço aqui. Então, eu irei salvar esse contrato, o endereço desse contrato aqui na nossa variável de ambiente. E agora, após o deploy ter acontecido, eu irei adicionar esse contrato no projeto front-end, no módulo front-end dessa demonstração, que vai permitir com que a gente interaja com esse contrato. Aqui eu já adicionei a rede na qual está rodando a nossa rede Bezo, a máquina na qual está rodando a nossa rede Bezo. E vou dar um check RPC aqui e ele vai me retornar que a conexão foi feita de forma bem sucedida. Então, agora eu vou adicionar o contrato. Eu vou adicionar ele como counter proxy v1. Vou passar aqui o endereço do contrato, do tipo UPS, e ele é o contrato do tipo counter, sem só o counter. Aqui a gente já tem, a partir da ABI do contrato, todos os métodos que a gente pode utilizar para interagir com ele. Se eu der uma chamada no number, ele me retornou 0, porque o número lá no contrato é iniciado em 0. Se eu der um owner aqui, ele vai me retornar o meu endereço, como foi a minha conta que fez o deploy do contrato. Esse owner é o meu próprio endereço. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos nosso contrato proxy v1 feito o deploy e também nós temos a nossa implementação v1. Deixa eu só renomear esse contrato, porque para não ficar muito verboso. A gente tem um proxy e a implementação counter v1, no qual o nosso proxy está apontado para essa implementação. Então, quando eu faço chamadas dentro do meu contrato proxy, a chamada ela é delegada para o meu contrato de implementação e o storage ainda se encontra dentro do contrato proxy. Agora, se eu chamar um método que vai alterar esse number dentro do nosso armazenamento, eu já carreguei a minha carteira aqui dentro da MetaMask. Você pode ver que eu também já carreguei a rede
que a gente está iterando aqui na MetaMask. Quando eu chamar essa função, ele vai chamar minha carteira, vai pedir para que eu faça a confirmação da função que eu estou chamando. Ela está rodando nesse momento e ela foi executada com sucesso, de acordo com o nosso último log aqui. Então, se eu fizer uma chamada para consultar o nosso valor que está armazenado no proxy agora, a gente tem ele como 150. Então, a gente está conseguindo interagir corretamente com o nosso contrato. O que nós iremos fazer agora? Vamos fazer o upgrade do nosso contrato para a versão 2. Eu vou abrir aqui o meu script que eu já deixei preparado aqui. Ele também utiliza o método disponibilizado pela OpenZeppelin, no qual ele chama o upgrade para o proxy, passando como parâmetros o endereço do proxy e o contrato de implementação na versão 2, que nesse caso é o nosso counter v2.sol. Relembrando que o counter v2 ele adiciona o método increment para a nossa implementação, que esse método ele faz com que a gente adicione uma unidade no nosso number. Então, nesse momento, a gente vai rodar o nosso script counter v2 e esperar que o deploy aconteça. Nossa chamada aconteceu da forma correta e nosso contrato foi atualizado para apontar para a implementação de número v2. Na prática, o que aconteceu nesse momento foi que nós fizemos o deploy de um contrato na sua versão 2 e nosso contrato proxy passou a apontar para esse novo contrato. Então, esse contrato V2 ele tem os mesmos métodos que o contrato V1, mas ele adiciona a nossa nova função increment, enquanto todo o nosso armazenamento continua dentro do contrato proxy sem ser afetada por essa atualização de implementação. Então, eu vou copiar o mesmo endereço do contrato que a gente tinha feito o deploy anterior, que era o nosso counter proxy v1. Vou adicionar ele novamente agora como counter proxy v2, passando o mesmo endereço, mas agora na ABI eu passarei o counter v2 como parâmetro. Pode-se ver que os métodos continuam os mesmos, porém, agora nas nossas funções de escrita, a gente tem um increment. Se eu der uma chamada para essa função number, ou para o retrieve, que retorna a mesma coisa, veja que o armazenamento ainda é o mesmo, porque nosso último valor salvo de 150 continua funcionando. Agora, quando eu chamar minha função increment, vou precisar fazer a confirmação da chamada com a minha conta, com a minha carteira. A função está rodando e a gente recebeu o log de sucesso, o que significa que se eu chamar agora nosso retrieve, a gente tem 151. Ou seja, a gente adicionou uma nova função no nosso contrato sem que fosse necessário alterar toda a lógica de armazenamento que a gente tinha antes, nem fazer nenhum tipo de migração manual de dados, já que tudo está salvo no nosso contrato proxy. E é dessa forma que a gente tem o funcionamento do contrato UPS. A gente tem um proxy que direciona a implementação direciona as chamadas dos métodos para diferentes implementações de acordo com o que a gente fizer as atualizações do contrato. Hipoteticamente, se a gente fizer um endereço V3, ele vai estender o endereço V2, a implementação V2, e nosso contrato proxy vai passar a apontar para a implementação nova, mantendo nossos dados intactos. Agora, nós iremos falar sobre o contrato atualizável do tipo Beacon. O cerne da ideia continua funcionando da mesma forma. A gente tem um proxy que aponta para uma implementação. Porém, nesse modelo de Beacon, a gente tem um intermediário. Ao invés do proxy apontar as chamadas diretamente para a implementação, as chamadas passam por um beacon e o beacon aponta para a implementação. Dessa forma, a gente pode ter vários proxies apontando para o mesmo beacon e quando a gente fizer a atualização do contrato de implementação no beacon, todos os proxies que
estão apontando para o beacon tem a implementação atualizada. Esse tipo de abordagem é a melhor quando você tem um produto que é um multi-tenant ou que você precisa ter um contrato por usuário ou um vault de armazenamento por cliente e ele casa muito bem com o Factory Pattern para fazer deploy de contratos. A lógica do upgrade é que, nesse momento, o beacon passa de apontar para uma implementação para nova versão dessa implementação. E todos os contratos que fazem a chamada para esse beacon já irão fazer a delegação da chamada para o contrato atualizado. Agora nós iremos fazer uma demonstração de como funciona o upgrade do beacon na prática. De volta para o nosso módulo do Foundry, nós temos aqui, de volta para o nosso projeto do Foundry, nós temos aqui alguns contratos escritos para que a gente possa fazer a lógica do contrato atualizável de tipo beacon. Primeiro a gente tem o Upgradable Beacon, que vai ser o contrato que aponta para uma implementação e recebe a chamada dos contratos do tipo proxy. A gente tem um contrato do tipo Factory, que ele tem o objetivo de fazer deploys de novos proxies. E aqui a gente tem a nossa implementação, que é basicamente a mesma implementação que a gente utilizou no contrato do tipo UPS. E a versão 2 da implementação, que também segue a mesma lógica, ela só adiciona o método increment ao nosso contrato. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer o deploy da nossa implementação. Eu tenho esse script escrito aqui, que vai ajudar a fazer esse deploy. Então, eu vou chamar esse script /beacon /counter implementation.s.sol. A gente vai esperar que a implementação, que o deploy da implementação ocorra. E beleza, nós temos agora a nossa implementação no endereço que foi logado aqui para a gente. Então, eu vou salvar o nosso endereço da implementação aqui. Agora, a gente precisa fazer o deploy do beacon. Para que a gente faça o deploy do beacon, ele requer o endereço de onde está a nossa implementação, que ela está sendo fornecida aqui por meio da variável de ambiente. Então, agora a gente vai rodar o deploy aqui do counter beacon e vamos aguardar que a implementação seja concluída. Nosso deploy rodou sem nenhum problema e o nosso beacon está nesse endereço que foi logado para a gente. Retornando ao ScaleDraw, a gente tem a seguinte situação nesse momento. Nós temos um contrato de implementação na sua versão 1, que foi feito o deploy, e o nosso beacon, que nesse momento já está apontando para a nossa implementação inicial. Agora, a gente vai fazer o deploy do nosso contrato do tipo Factory, que vai nos permitir criar várias instâncias do nosso proxy. O contrato do tipo Factory, ele basicamente recebe o endereço do beacon como parâmetro no seu construtor e a única função dele é criar novos proxies do tipo beacon, apontando para o beacon e chamando aquela nossa função de inicialização do contrato. Então, vamos fazer agora o deploy do nosso contrato do tipo Factory. Counter Factory. Esperar o deploy ser concluído e nosso Factory, nesse momento, está nesse endereço. Agora a gente vai voltar no nosso front-end para que a gente possa interagir com o contrato Factory. A gente vai criar o nosso Factory aqui, passando o endereço dele e carregando a ABI. Veja que ele aponta para o nosso beacon. Se a gente conferir o endereço do beacon, onde o beacon foi implementado e o endereço que está armazenado aqui no nosso contrato de Factory. E a gente tem a função de create counter, que é a que vai de fato fazer o deploy do nosso proxy. Então vamos executar essa função e vamos confirmar a chamada da função. Agora a gente tem como resultado o nosso endereço proxy e o nosso endereço público da carteira que a gente utilizou para chamar o nosso contrato. Eu vou adicionar aqui agora como proxy 1, na versão 1, vamos adicionar como o Counter Implementation 1 e vamos adicionar o contrato. Ao chamar a função owner, a gente recebe de volta a carteira dona do contrato, que foi responsável pelo deploy. A gente chama o number, que é
onde está armazenado o nosso valor no contrato, que nesse momento no contrato proxy é 0, e a gente pode alterar o valor que está dentro desse contrato, chamando aquela nossa função setNumber, que eu vou colocar aqui 99. Vou executar a chamada, confirmar a transação na minha carteira, e agora a gente recebeu um log de sucesso e nosso number agora é 99. Agora eu irei no meu factory e vou criar um novo contrato do tipo proxy. Vou copiar ele, vou adicionar ele como proxy 2v1. O contrato foi adicionado. O number no contrato 2 é 0 e vou iniciar ele com 55. Vou confirmar na minha carteira a transação e tudo certo. Se eu recuperar o número agora, ele é 55. Retornando à escala draw, nesse momento nós temos o nosso proxy 1 e o nosso proxy 2 apontando suas chamadas para o nosso beacon, enquanto o beacon repassa as chamadas para o nosso contrato de implementação da versão 1. Veja que os proxies eles têm armazenamentos diferentes por serem contratos diferentes, porém eles apontam para o mesmo beacon que aponta para a mesma implementação. Agora a gente vai fazer o upgrade desse contrato, que seria passar para o nosso beacon um novo endereço de implementação. Retornando ao nosso projeto Foundry, o que nós iremos fazer é o seguinte: vamos fazer o deploy do contrato de implementação V2 e redirecionar a implementação do beacon para essa nova implementação V2. Eu vou chamar o script de deploy do ambiente Foundry passando o caminho do contrato em Solidity. Agora a gente aguarda o deploy do nosso contrato de implementação da versão 2 na rede e, se tudo der certo, a gente tem o endereço onde ocorreu o deploy do nosso contrato V2. Retornando ao nosso front-end, eu irei adicionar o nosso contrato beacon para que a gente possa utilizar o método do próprio contrato para fazer o upgrade da implementação. Aqui, se a gente executar, a gente recebe como retorno o endereço da implementação de versão 1. Só que a gente vai fazer o upgrade dele para a versão 2. Eu guardei aqui o endereço da versão 2 do contrato e vamos executar a função que atualiza esse contrato para apontar para a implementação de versão 2. Esperar o término da execução e o upgrade aconteceu com sucesso. Então, se a gente chamar a função que pega o endereço da implementação, a gente tem o contrato de beacon apontando para a nova implementação. Então, nesse momento, eu vou atualizar os contratos que eu tenho inseridos no nosso front-end, removendo os anteriores e só adicionando eles como proxy V2. Proxy 1, versão 2. Counter Implementation V2 e o Proxy 2, também vou copiar o endereço dele e readicionar sobre a nova ABI, Proxy 2 V2, Counter Implementation V2. Vou limpar os logs aqui. No Proxy 1, a gente tinha salvo o número 99. Ele continua salvo o número 99, já que o armazenamento do proxy continuou o mesmo. Porém, agora a gente tem a nova função increment. Se a gente executá-la, tivemos o retorno de sucesso. E o nosso retrieve agora armazena o número 100. Se nós formos ao nosso contrato 2, que agora também já implementa a versão 2 da implementação, ele continua armazenado o número 55 e tem disponível a função increment, que ao chamá-la a gente vai adicionar 1 no nosso armazenamento, sucesso na chamada, e agora nós temos o número 56 armazenado no contrato. Em resumo, os contratos atualizáveis permitem que a gente evolua o nosso produto, corrija bugs e ainda permite uma escalabilidade maior dos nossos produtos, dependendo do tipo de caso de uso. A desvantagem relacionada ao contrato atualizável é que ele adiciona complexidade na lógica de criação, deploy e atualização dos contratos, risco de governança e uma maior superfície de ataque a partir de que a gente possui mais pontos de falha
e um maior risco de inserção de vulnerabilidades nos nossos contratos. Então, são coisas que a gente deve ficar muito atento quando escolher esse tipo de abordagem para desenvolver. Nós agradecemos imensamente a visualização de vocês. Todos os nossos contatos estão na tela. Sintam-se à vontade para entrar no nosso Discord, fazer perguntas, tirar dúvidas, sugestões e muito obrigado.